Boa tarde a todos. Agora sim, já estamos ao vivo, colegas vereadores. Abertura da sessão sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Cumprimentando as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, os telespectadores que nos acompanham pela internet, declaramos aberta a 36ª sessão ordinária da 4ª sessão legislativa do primeiro período legislativo da 18ª legislatura, virtualmente. A presidência convida o vereador Adilson Girardi para fazer a leitura do versículo bíblico. Perdão, senhor presidente. A palavra de Deus está no Evangelho de Lucas, capítulo 21, e versículo 33, que diz assim: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Falei, senhor presidente. Obrigado, vereador Adilson. Pequeno expediente, artigo 121, 125 do Regimento Interno. Considera aprovada a ata da 35ª sessão ordinária realizada em 1º de junho de 2020, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação conforme o artigo 120 do Regimento Interno. Está aprovada. A presidência convida o primeiro secretário para fazer a leitura das correspondências recebidas. Vereador Jânio Xereda. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores e a todos que acompanham essa sessão. Essa secretaria recebeu o projeto de lei ordinária de número 57/2020, autoria do Poder Executivo, e que autoriza o Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria de Gestão de Pessoas e da Secretaria de Saúde, a celebrar convênio com o Estado de Santa Catarina, por meio da Secretaria de Estado da Saúde, através do Hospital Regional Hans-Dieter Schmidt. Também recebemos o projeto de lei ordinária de número 58/2020, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a suspensão dos pagamentos das contribuições previdenciárias patronais e dos refinanciamentos de dívidas do município com o Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do município de Joinville, o IPREVILE, com vencimentos entre 1º de março e 31 de dezembro de 2020. Eram essas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereador Jânio Xereda. Horário destinado aos partidos, artigo 126 do Regimento Interno, PSD, vereador Fábio D'Alonso. Fala, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, aos telespectadores que nos acompanham pela internet, apenas para registrar, no dia de ontem, até faria esse comentário, mas em virtude da pauta ontem extensa, acabamos não fazendo esse registro, mas no dia de ontem estive juntamente com a reitoria da Univille, seu reitor e pró-reitores, tomamos conhecimento de que, por decreto do senhor governador do estado de Santa Catarina, estará autorizando a retomada, a volta das universidades a partir do mês de julho. Em virtude disso, nós, no dia de ontem, como falei, acompanhamos o reitor da Univille, doutor Alexandre Cidral, na apresentação de um plano já elaborado pela nossa Univille, a universidade aqui de Joinville, nesse sentido, com todos os cuidados, com todos os critérios adotados, para que, de fato, quando se colocar em prática esse retorno, possamos garantir aos nossos acadêmicos a segurança necessária. Então, faço esse registro, quero aqui, esteve presente também a secretária da Educação, que recebeu toda a documentação apresentada, todo esse plano apresentado, e tenho certeza que, pelo que vi e observei, posso dizer e fico tranquilo que, de fato, quando isso vier a acontecer, os nossos universitários terão essa segurança necessária para voltar à normalidade. Obviamente que existe, estamos aí entrando no segundo semestre, e algumas ações precisam ser tomadas nesse sentido.
principalmente aqueles que no final do ano estarão se formando. Então, essas ações, como já falei, precisam ser desencadeadas e esse plano, ao meu ver, salvo o melhor juízo, está muito bem apresentado, sem dúvida servirá inclusive de modelo para outras universidades, se for o caso. Então, faço esse registro. Na tarde de ontem, estivemos lá, juntamente com o prefeito municipal, a secretária e toda essa equipe da Univille, apresentando este plano. Era isso, senhor presidente, nesses 2 minutos que tenho partidário, só para fazer esse registro. 3 minutos, não são 2. 2 é amanhã, vereador Fábio. O MDB, por 18 minutos. Quem vai falar? Roque Matei. Presidente, boa noite, demais vereadores, boa noite ao público que nos assiste pelo YouTube, pelas redes sociais. Eu gostaria, de usar aqui uma parte do tempo, depois passo a palavra ao vereador Richard, nosso líder, para continuar essa fala do vereador Fábio D'Alonso, na volta às aulas, né? E o Ministério da Educação, enfim, já começou a sinalizar essa volta das universidades, né? Isso é importante, mas é importante também nós começarmos a pensar e trabalhar e discutir a volta às aulas também da educação básica, né, vereador D'Alonso? Isso é importante, né? E pelo decreto do governador, esteve aqui falando com o nosso prefeito e conversar a respeito da volta às aulas, da educação básica também, e o alinhamento que está lá no decreto é provavelmente em agosto, né, que retorna. Isto é importante, né, mas nós precisamos ter uma discussão em relação a essas questões, principalmente porque, assim como a nossa Univille, tem muitas universidades que têm colégio de aplicação e tem também a rede privada e as redes públicas também, né? As famílias estão preocupadas em relação à questão do ano letivo, né? Então, nós precisamos ter esse olhar do retorno às atividades nas nossas escolas, de educação básica, educação técnica, né? Assim como foi aberto para as universidades, nós temos a educação técnica que, ao meu ver, poderia também já estar nesse projeto de retorno, pois muitos que fazem cursos técnicos são adultos já, né? Ou são adolescentes já entrando na fase adulta. Então, com certeza, essa caminhada aí de formação profissional, enfim, também vimos essa semana que as atividades, cursos não regulares, também foi aberto já, né? Então, assim, esse retorno é muito importante e nós precisamos discutir mais atentamente, mais com as correntes da educação, como é que nós vamos voltar de forma segura na educação básica também. Isso é importante. E quero também já trazer um assunto, uma notícia bem interessante, que saiu na edição de 29 de maio do jornal Folha de São Paulo, a educação de Joinville presente, né, em nível nacional, vereador Richard. Quando lá, nesse jornal de repercussão nacional, fala de como está sendo tratado, né, essa relação escola e família nesse momento de pandemia e traz Joinville como exemplo, né, usando as mídias, né, não só as redes de internet, mas usando a rádio, a nossa rádio cultural aqui de Joinville. Então, traz um destaque bem importante de como se utilizar das mídias, né, para que nós chegamos a esses alunos, né? Então, usando as mídias e também fazendo com que material escolar seja entregue nas residências ou que os alunos busquem nas escolas, né? Então, Joinville, mais uma vez, sendo exemplo em educação, em rede nacional aí de notícias, né? Uma outra questão muito importante também, anunciada na área de saúde, que Joinville ganha mais 10 leitos de unidades de tratamento intensivo destinado à Covid-19, né? Isso é importante para nós. Nós sabemos que Joinville hoje, a quantidade de leitos ocupados chega a 50 e poucos %, então nós temos uma ampliação importante, e isso mostra
como uma cidade do porte de Joinville está tratando dessas questões da Covid também. Então, eu quero parabenizar, né, o secretário Jean pela brilhante condução aí em relação a essa questão da pandemia, né? Principalmente pela união da sociedade quando se trata desta caminhada, né? Mostrando a maturidade da nossa cidade, né? Outra questão importante e que vai acontecer, vereador Jaime Evaristo, a partir de segunda-feira, dia 8, os ônibus voltam, né, a funcionar aqui em Joinville. Isso é fundamental para a nossa cidade. E que a população, eu tenho recebido muitas manifestações dos munícipes, tem manifestação favorável, tem manifestação contrária, mas nós temos que ter agora sabedoria, muito cuidado nesse retorno, mas ele é importante, ele é fundamental, né? Visto que hoje nós somos uma cidade de muito trabalho, as pessoas estão se dirigindo aos seus locais de trabalho de alguma forma, e nós precisamos que o serviço público de transporte ele esteja funcionando, né? Que nós tenhamos aí o transporte coletivo e que a população utilize com sabedoria, né? Nós temos que evitar aí os extremismos, né? Não pode usar por causa da pandemia. Claro que nós temos que ter esse cuidado, né? Ou todo mundo vai usar? Não, nós temos que cuidar com os extremos, mas usar sim, e hoje a prefeitura está colocando no Diário Oficial todos os cuidados que nós vamos ter para o uso do ônibus. Então, eu quero parabenizar o prefeito Udo, né, por tomar essa decisão de abrir para o transporte coletivo a partir da semana que vem. Isso é fundamental para a cidade de Joinville. A cidade precisa funcionar ao normal como era antes. Nós não vamos voltar tão cedo, mas nós precisamos voltar à normalidade. As famílias precisam, e a roda da economia, a roda da sociedade precisa girar, vereador Aragão. Isso é importante para nós, né? Nós precisamos ter o cuidado com a pandemia, mas também ter o cuidado de fazer a nossa cidade continuar sendo a locomotiva do estado de Santa Catarina, né? Então, quando a gente vê vereadores, né, se colocando de forma contrária ou, muitas vezes, né, criticando as ações do governo, nós temos que olhar isso e ver que Joinville precisa continuar sendo, sim, a cidade que representa muito bem Santa Catarina quando se trata de desenvolvimento, de pujança, né? E tem um povo que, com certeza, com todo cuidado, vai usar desse transporte coletivo com toda a sabedoria que lhe é cabida, assim. Joinville mostra maturidade e nós precisamos voltar rapidamente às nossas atividades normais com todo o cuidado. Então, voltar ao transporte coletivo é importantíssimo para a cidade continuar a sua vida normal aqui, dentro das possibilidades que a pandemia está trazendo aí nesses novos tempos, tá bom? Passo a palavra ao vereador Richard. Muito obrigado. Obrigado, vereador Roque, líder da bancada MDBista. Obrigado pelos seus esclarecimentos. Vai ser um pouco redundante o que eu vou falar, porque, na verdade, essa questão do transporte coletivo, houve aqui um empenho dessa legislatura. Todos os legisladores aqui compreenderam a necessidade. Ao meu ver, a portaria da prefeitura ela traz bastante responsabilidade e regulamentação para o uso do ônibus, portanto, 60% apenas do ônibus poderá estar sendo ocupado, e proíbe o embarque de pessoas com mais de 60 anos nessa portaria que aqui é observado. Não sei se essas condições serão efetivamente as necessárias para se conter, né? A exemplo do que o mundo vem adotando e a gente vem aqui observando como coadjuvante nas peças que vamos construir de cuidados representando os interesses do nosso povo. Bom, a França recentemente autorizou a abertura das aulas e, seguidamente, ela teve que fazer o fechamento lá porque houve um grande número e o empenho, o direcionamento das informações de saúde apontavam a abertura das escolas. Então, a gente tem que ter aí, com base, as boas práticas que o mundo está adotando e trazê-las, obviamente, com os cuidados, com as restrições
que necessárias são, né? Da mesma forma, o vereador Roque também anunciou os 10 leitos a mais, isso em números. Se o país pudesse se espelhar nas práticas que estamos adotando aqui em Joinville, com certeza nós estaríamos mais preparados, né? Aí falando como país, né, obviamente, mas para se ter uma ideia, isso representa 1/3 a mais dos leitos que estavam destinados saímos de 30 para 40 leitos no nosso setor de saúde. Então, são passos importantes, há uma demonstração de cuidado, de zelo, de uma preocupação administrativa em relação a essas condições. Agora, eu quero aqui aproveitar também, aos nobres pares, fazer aqui eu não sei se a palavra seria, não quero ser aqui profeta do apocalipse, né? Mas o número de desempregos no país, ele nos orienta, e aí falo como especialista em políticas públicas de segurança, que um dos grandes fatores que incrementam o aumento do crime contra o patrimônio são condições sociais, né? E nós não precisamos ir muito distante, voltar milênios, mas se voltarmos aí 60 anos na história, 70 anos na história de alguns países que destacaram, que optaram pela educação na transformação, antes na leitura, que se destinou à boa prática dos crimes contra o patrimônio naquele país, dizia o seguinte: deixe um coreano 3 dias sem comer e você vai conhecer a índole desse coreano. Então, isso não sou eu que estou falando, são os estudos e são os encaminhamentos que nós, muito rapidamente, veremos a partir do momento que a sociedade começar a engrenar e começar as pessoas a sair de suas casas, ir para os seus trabalhos. Então, nós temos aí, eu tenho acompanhado os números em relação às ocorrências da manutenção da ordem que presta a Polícia Militar, a Polícia Civil, em conjunto, né, um empenho que fazem para prender os meliantes que assim praticam, mas tem aumentado de forma muito significativa. E tenho certeza, senhoras e senhores vereadores, né, estou aqui na condição de presidente da Comissão de Segurança há 4 anos, agraciado pelos membros dela na condição de presidente, aí um alerta já à nossa comissão, que começam a pipocar já informações, não a comissão ainda, mas eu tenho certeza que esse é um encaminhamento que darei, até a exemplo do que fiz quando estávamos lá conversando com a delegada Tânia Arada, que, para uma boa surpresa desta comunidade aqui, na quinta-feira saiu o mandado de prisão e o cumprimento do mandado de prisão daquele indivíduo que fez mais de 70 assaltos aqui na região do Floresta e nos bairros em volta, aí, qual eu citava na semana passada, quando desenrolava esse assunto junto com as autoridades. E, efetivamente, inclusive, aquela moção que fizemos, eu não sei, presidente, se foi ao judiciário, mas pedindo que um empenho do juiz, que o pedido de prisão, o mandado de prisão estava lá aportado, feito pelo delegado e com o aval do Ministério Público desde dezembro do ano passado. Mas, enfim, saiu na quinta-feira, está preso, devidamente guardado e comendo lá a polenta, como diziam os nossos antigos aí, a polenta do Juarez, né? A ideia, na verdade, que começo aqui, vereador Jaime Schroeder, que tem no seu partido um esteio muito grande na formação da educação e nas conquistas da sofrida gente brasileira à educação, eu penso que esses debates eles se acumularão muito provavelmente bem em épocas de campanha, né? Então, bem em épocas de eleição. Por isso que fico bastante preocupado, essa ação de meliantes, ela tende a aumentar, não só por aqueles que praticam crimes de natureza contra o patrimônio, mas guardadas as circunstâncias e que, eventualmente, esses números eles já estão aumentando e irão aumentar a partir do momento que as pessoas saírem das suas casas e forem para os seus afazeres funcionais, de ajudar na construção desse município. Então, esse tema é importante, nós temos que buscar as discussões aí com todos os encaminhamentos que são necessários pela Câmara de Vereadores, mas esse assunto ele vai surgir com muita natureza. Hoje estamos discutindo as questões de saúde pública, mas sem sombra de dúvida e sem medo de errar. A experiência me conforta a falar que nos próximos meses aí nós teremos aí uma investida muito grande das práticas de crime contra o patrimônio, contra a nossa gente. Então, é importante que essas discussões sejam tomadas, quais são os caminhos que nós vamos tomar, quais são as preparações que estão fazendo os entes
que irresponsavelmente aqueles que construíram a Constituição deram o dever ao Estado, quando na verdade a vida das pessoas acontece no município e sofridamente nós espelhamos ou presenciamos diariamente essa má ação, essa má construção, mandando a responsabilidade. Ora, eu costumo dizer que contra números não há argumento. Alguns até me encontram no corredores e perguntam de onde eu tenho esses números. Ora, se como joinvilense, como operador de segurança pública, eu não os fazê-lo com muita propriedade, eu seria, então, um mentiroso ou mesmo um desqualificado na condição de operador de segurança pública. A história de Joinville nos remete a 30 anos atrás e nos coloca uma população de 380 mil habitantes. O Google, se alguém tiver alguma dúvida, pode verificar e ver se há 32 anos atrás não era o que tínhamos. E também os números da Corporação da Polícia Militar eram 1.170 homens em 1988, portanto, 32 anos também. Então, a nossa população ela saiu de 380 mil para 600 mil habitantes e a nossa atividade de Polícia Militar reduziu das atividades preventivas, daquilo que nós podemos inibir da criminalidade, ela reduziu pela metade nas responsabilidades do Estado. Ora, de vez em quando também escuto alguém dizendo que as ações têm que se discutir, o vereador tem que discutir os assuntos daqui. Bom, eu não sei se alguém tem alguma dúvida, mas segurança pública pode ser dever do Estado. Mas eu me amparo na Constituição Federal e depois da vírgula, é dever do Estado, sim, mas é direito e responsabilidade de todos. E como responsáveis pelos votos que tivemos na manutenção das coisas que deve o legislador, que deve a construção pública, a nossa comunidade, uma delas é a segurança, por onde eu tenho trânsito e observado que essa relação não tem sido nada harmônica e tem prejudicado muito outros setores da segurança pública. Quando falo segurança pública, e aí desafio aqui os grandes pensadores e os nossos empresários aí da nossa cidade que projetam números a compreender que os investimentos que estamos fazendo não é possível que nenhuma unidade federativa do nosso estado saiba quanto custa a segurança pública. E estou falando aí desde da Polícia Militar, da Polícia Civil, do Sistema Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público e nos fatos que isso ocasionam prisão. Esses valores ninguém sabe. Por isso jogamos pelo ralo muita grana e nas deficiências das cidades, as cidades grandes é quem tem mais sofrido na ausência de responsabilidade daqueles que devem manutenir a segurança pública. De novo, direito e responsabilidade de todos é sobre esse grande tema que sempre tenho discutido e tenho certeza. E aqui vou convidar os demais vereadores, assim como fiz naquela comissão, agradecendo a alguns que participaram, mas eu tenho certeza que esses números irão assombrar o nosso município e não há mais lugar na cadeia, nem tampouco estrutura no judiciário ou no Ministério Público para fazê-lo em tempo de prender quem realmente deve estar preso. Obrigado, presidente. O PL. Quem vai falar? Vereador Maurício Peixe. Quero saudar o presidente, as senhoras e senhores vereadores, os funcionários aí da casa, nosso público que nos acompanha aí pela rede social, principalmente aí no canal do YouTube da Câmara de Vereadores, e também todos aqueles que estão aí nos gabinetes, né, ou que estão aí na Câmara de Vereadores. Senhor presidente, hoje tivemos uma reunião muito boa na Comissão de Urbanismo. Boa não pelo resultado, porque a gente já se conhecia, já sabia, mas alguns esclarecimentos que vieram aí à tona, não diria tão novo, mas para tornar conhecimento público sobre as obras do Rio Matias. E aí nós saímos mais uma vez sem entender e sem saber o que fazer. Realmente, o prefeito Udo disse uma vez que isso era um pesadelo para a cidade de Joinville. E realmente é um pesadelo, porque parece que não vai ter fim. E vai terminar esse governo e essa obra não vai terminar. Algumas situações que nós presenciamos, escutamos e que não concordamos de jeito nenhum. Primeiro, sabemos da experiência do secretário Romualdo, da condução dele, e ele é muito bem preparado. Então, a gente escuta, sabe, e sabe de todo o procedimento que foi feito, até porque nós acompanhamos. Agora, quando se escuta
a empreiteira, junto, a empreiteira acusa a prefeitura, a secretaria, ao setor de acompanhamento, de fiscalização, por não estar presentes lá quando eles pedem para fazer o acompanhamento, justamente nas medições que são necessárias, os testes para mandar para o laboratório. Foram algumas acusações da empreiteira contra a prefeitura. E também da prefeitura, do secretário Romualdo, contra a empreiteira. A desqualificação técnica, vou repetir, desqualificação técnica da empreiteira para dar seguimento à obra. Vi algumas perguntas interessantes. Uma do vereador Richard perguntou para a empreiteira, mas se o senhor disse que o projeto técnico não tinha condições de executar, era inexequível, por que vocês aceitaram a obra, então? Essa é a pergunta que nós estamos procurando. E a outra pergunta é, olha, se a prefeitura viu a incapacidade técnica, a desqualificação técnica da empreiteira, por que não tomou medidas cabíveis lá atrás para que ela não tocasse mais a obra? E poderia ter feito em 2016, 2017, e não a fez, não o fez. Então, são questionamentos, perguntas que nos deixam irrequietos, mas principalmente a população de Joinville, que tem essa cicatriz enorme no rosto do centro de Joinville, que é o Rio Matias. Mas o pior de tudo, é que a empreiteira realmente abandonou a obra, dita pelo secretário Romualdo, abandonou a obra, não está na frente do trabalho. Tem duas frentes de trabalho e elas não estão comparecendo, já faz mais de uma semana que elas não estão comparecendo. E a prefeitura judicializou a empreiteira. A empreiteira, por sua vez, reclama da prefeitura porque quer conversar, quer ter um acordo aí para dar continuidade e diz que não está tendo essa combinação. Parece que depois de amanhã vão fazer uma reunião para poder enquadrar essa obra novamente. Para mim, no meu entendimento, está perdido. Foi dinheiro pelo ralo. Vamos botar assim, ó, dinheiro por água abaixo, no Rio Matias. Foi jogado ali praticamente 60 milhões de reais, oriundos do governo federal e uma parte do governo do município, que não deu resultado nenhum, não está dando resultado nenhum. 6 anos depois, 3 anos da Jerônimo Coelho, nós chegamos a essa triste constatação que a obra paralisou. Agora eu pergunto, quem vai pagar tudo isso? Quem vai recuperar esse dinheiro investido? E veja bem, e isso que o vereador Mauricinho colocou verdadeiro, de que foi constatado pela CEINFRA a deficiência de material. Onde que era para colocar uma medida, foi colocada outra inferior. Qualidade de material inferior. Isso o próprio Romualdo disse mesmo. E a empreiteira ficou quieta referente a isso. As orientações técnicas e pediu para a prefeitura acompanhar e a prefeitura não acompanhou. Um joga para o outro e nós ficamos a sair. No final, vereador Dinfo, aquilo que nós... Quem sabe a culpa seja dos comerciantes, né? Quem sabe a culpa seja do povo. Nenhuma da empreiteira, nenhuma da prefeitura, e nenhuma da Câmara de Vereadores lavou as mãos para isso. Porque diz, está no Ministério Público. Isso que eu estou escutando já muito, inclusive em rede social, a gente mandando resposta de vereador e gente ligando para mim perguntando se é verdade. Mas está no Ministério Público, a Justiça Federal, a Câmara não tem mais nada que fazer. Eu digo, gente, o nosso papel principal aqui é fiscalizador. Onde que tem dinheiro público mal empregado, onde tem dinheiro público lá jogado no esgoto, temos o dever de levantar o que está acontecendo. Porque a pergunta agora fica, senhores vereadores, qual é a resposta que nós temos para os comerciantes e moradores da Jerônimo Coelho? Qual é a resposta que nós damos agora para a Visconde de Taunay? A resposta. O secretário Romualdo disse, olha, nós vamos passar lá em cima o material, vamos fechar e vai assim. Mas vai assim? E o dinheiro que foi empregado? Quem é responsável? Vamos fechar os olhos para isso?
Olha, infelizmente, esta reunião mostrou, mais uma vez, que serviu muito pouco. Agora, terça-feira que vem, está convidado o secretário Miguel. Obrigado, presidente. O ano abriu o PSDB por 9 minutos. O meu está falando. Som. Saiu aí? Som? Aqui está dando que está liberado. Você me ouve, vereador Odir? Não. Espera só um pouquinho. Acho que sim, acho que ele me escutou. A vereadora Iracema que vai falar, tá? Abre o da Iracema para ver. Boa tarde, senhor presidente, seus vereadores, vereadoras e todos aqueles que nos seguem via rede social. Eu queria colocar muita reclamação, muito pedido, até pedir para o secretário da Saúde. Eu sei que ele está fazendo as coisas certas, ele está fazendo um bom trabalho, mas o povo do São José, por exemplo, quando interna um parente, eles não deixam ficar companhia. Mesmo que não seja situação de coronavírus. Quanto regional, se interna um idoso, que às vezes fez uma cirurgia, alguma coisa, eles aceitam as pessoas a serem acompanhadas. E no São José, não. E também no postinho, muita gente tem tratamento e estão atendendo só as pessoas que é o emergencial. Mas tem muita gente reclamando, pedindo Iracema, nós precisamos dos remédios, nós estamos fazendo tratamento. Então, eu queria que o secretário da Saúde desse uma olhadinha com carinho nisso aí, porque tem muita reclamação mesmo. Que tem muita gente que tem consulta, se tratando das doenças e não consegue continuar o tratamento. Tá bom, senhor presidente? Seria só isso. Uma boa tarde. Ok, quem vai falar agora é o vereador Odir Nunes. Odir. João, vereador Odir. Ok, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Senhor presidente, nós estamos vivendo, eu não gosto muito de tratar de temas do Estado ou da União, mas hoje eu gostaria, nesses minutos que nos restam, dizer que nós estamos vivendo o mais longo período da democracia desde a proclamação da nossa República. No entanto, também, senhores vereadores, nós estamos atravessando, nesses 30 anos de democracia, um momento de preocupação, um momento de tensão, e também, senhores vereadores, cabe a nós, como políticos, como líderes, que defendemos a democracia, porque nós estamos vivendo, o vereador Ninfo, um momento em que a democracia está sendo ameaçada. Quem conviveu, como eu, no período da ditadura, e a grande maioria, mas a minha vida estudantil, ela foi baseada na luta pela redemocratização do país, como fazia o meu PMDB. E hoje, talvez as pessoas não tenham, vereador Fábio D'Alonso, a noção do perigo que nós estamos correndo de perdermos aquilo que é mais sagrado ao homem, que é a sua liberdade. Quando nós vivemos num país onde uma boa parte, talvez a maioria dos nossos, o Congresso Nacional, formado por fisiologistas,
quando um presidente da República começa a se aliar com os ladrões e aqueles que dilapidaram o nosso país, isto é muito preocupante. Eu não sei o que será do futuro da nossa geração. Poderá talvez ser uma geração, como muitas de nós, uma geração castrada no campo das ideias, quando não se podia, vereador James e vereador Roque, que também a grande maioria passou por isso, expressar o seu sentimento e expressar a sua vontade de vivermos num país onde todos são iguais perante a lei e que, acima de tudo, o grande direito de todo e qualquer cidadão, o direito ao contraditório. Nós temos um presidente que não observa as leis. O presidente poderia ser taxado como um subversivo, porque quando ele vai para a frente de uma manifestação cuja população, poucos militantes vão lá querendo fechar o Congresso, fechar o Supremo, desrespeitando dessa forma a nossa Constituição. Com certeza, se fosse na Grécia, que é o berço da democracia, e se fosse na França, que é o berço da República, com certeza ele já estaria destituído. Porque é inconcebível que um chefe da nação se porta desta forma, confrontando com os demais poderes, porque a Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Mas, no entanto, o presidente ameaça os poderes. E isso não é bom para a democracia. E como já dizia na semana passada, senhores vereadores, nós estamos vivendo 3 situações gravíssimas. Estamos vivendo a situação da pandemia e, em função disso, nós vamos ter uma situação desastrosa na economia. E se não fosse só essas 2 situações, ainda estamos vivendo a terceira, que é a pior, que é a crise política. Hoje passou na televisão que a Espanha e os países que foram atingidos pela pandemia, pelo vírus, e que tomaram todas as medidas e as precauções conforme determina a OMS, já estão retornando às atividades e já está também voltando os empregos. É necessário que nós também expressamos os nossos pensamentos a respeito da situação em que o país vive. Vivemos um momento de dificuldade. Eu acredito que ninguém, em sã consciência, quer o retorno da ditadura. O que nós queremos é a liberdade, até porque a liberdade nos foi dada pelo Criador. Faço, neste dia, uma reflexão que aqueles que hoje não querem a democracia são pessoas que nunca entenderam o que é viver numa democracia, viver na liberdade e não na libertinagem. Começam-se a formar grupos que nós talvez nem conhecíamos, só em outros países. E isto é muito perigoso. Vejo a nossa liberdade ameaçada. Vejo a nossa democracia ameaçada. E quero dizer mais: ninguém ganha com isso.
neste momento em que nós precisávamos que os três poderes estivessem unidos pela grande causa, que é a busca da melhoria da qualidade de vida dos brasileiros, eles vão para o confronto. Isto é perigoso. Obrigado, senhores vereadores, pela atenção. Ok. Obrigado, vereador Odir. PSL, vereadora Tânia Lars. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores que nos assistem pela internet, pelo YouTube. Hoje estive visitando as obras de reforma da rodoviária, conversando também com os funcionários, os terceirizados da obra lá. Aumentou o grupo até para que a obra saia com rapidez. Ela está com atraso, era para ser inaugurada em fevereiro agora. A previsão é até final de julho, segundo o responsável lá pela obra, lá o encarregado falou que eles querem terminar até dia 15, mas eu vejo que até o dia 30 de julho por aí estão terminando. Mas algo que também me chamou a atenção é que em relação ao roubo, né, a malandragem lá em relação às pessoas que circulam por lá. Então, o pessoal estava fazendo uma área fazendo toda a tubulação elétrica através das valas, e lá mesmo um funcionário falou que já tinham pessoas circulando por lá querendo roubar a fiação elétrica. Olha só onde nós estamos. Então, até eu gostaria, vereador Richard, que foi protocolado antes um pouquinho da pandemia, a nossa discussão sobre a segurança da rodoviária lá, para que a gente possa já levar para Comissão de Proteção Civil, para que a gente possa discutir com a Guarda Municipal e também com a Polícia Militar, quando voltar a rodoviária, até nesse período agora, né, que está sendo reformada, em relação à segurança, porque assim como falaram e alguém ouviu, né, do roubo da fiação, pode acontecer antes até do retorno dos trabalhos da rodoviária. Um outro fato que me chamou a atenção, agora vamos falar um pouquinho de meio ambiente, foram os 2 incêndios nas áreas ambientais esse final de semana, né? Em Piraberaba, ali na Serra Dona Francisca, onde que um deles, o Corpo de Bombeiros demorou 20 horas para apagar o fogo. Então, esse período agora, ontem, hoje, está chuvoso, mas a chuva ainda é muito pouca. Nós vamos passar por um período de estiagem e fico alerta aqui para que as pessoas, ao fazerem trilhas, ao caminharem nessas áreas verdes, apesar que agora está interditado o local, que cuidem. Os bombeiros acharam foguetes, artefatos de foguetes, acharam lixos jogados em toda a trilha, sinais de fogueiras, né? Ainda algumas até com fogos. Então é complicado e é uma área hoje de preservação de Mata Atlântica que a gente precisa muito, né? Principalmente não somente os nossos animais, mas também a nossa água, né? Tanto que o vereador Fábio fala muito ali da Serra Dona Francisca, né? Desse controle através do projeto de lei. Então é importante também que se cuide, né? Que as pessoas tenham consciência da importância das caminhadas, das trilhas, mas com respeito à natureza, principalmente com os fogos, porque as queimadas agora é um período muito seco de estiagem e pode comprometer o nosso meio ambiente. Era isso. Ok, vereadora Tânia, agora o PSC. Quem vai falar? Quem vai falar? Levanta o dedo. Presidente, nós temos o vereador Jordão, o vereador Lio. Vereador Lio? Lio quer falar. Tá ok, Lio. Aí repartimos qualquer coisa. Se o Lio não usar o tempo todo, podemos repartir. Tá, Lio? Abre lá o do Lio. Lio é um trabalho da família. É lá? Vereador Lio, vê se o senhor consegue abrir seu microfone aí. Aquele dia não conseguiu, não deu certo.
Não sei. Agora. Deu, beleza. Então tá bom. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, também que nos assistem, né, pelo canal do YouTube, e estarão nos assistindo aí, né, nas próximas horas e, se desejar, nos próximos dias. A nossa reflexão é sobre um debate acontecido aí a nível nacional e depois, se algum dos senhores desejarem emitirem a vossa opinião, né, a opinião de cada um, eu tenho analisado e até me preocupado um pouco. O Richard, que sempre fala aí as questões do debate nacional, não é? Uma confusão entre direito de expressão constitucional, vereador Richard, e fake news. São coisas absolutamente distintas. A gente sabe que o avanço tecnológico beneficiou e muito, não é? A possibilidade de comunicação imediata, né? Você dispara qualquer notícia aqui, em questão de segundos, dispara pelo Brasil, pelo mundo. E quando se abriu lá a CPI, né, da fake news, muita gente, vereador James, você que é professor, analista também, muita gente tem aí, não é, defendido que quando se tenta restringir o crime, né, motivado por interesses de A ou de B, sobretudo na questão política, né, onde a gente sabe de uma indústria, uma fábrica de fake news, seja para o lado direito ou para o lado esquerdo, mas a motivação que é crime a gente sabe que existe, não podemos nos imaginar que isso não exista, não somente no Brasil, no mundo inteiro, né, vereador Jaime, nosso presidente. Agora, isso não diz respeito à liberdade de expressão, vereador Fachin. Onde você aparece, você se manifesta, você denuncia, você questiona, você apoia. Isso é constitucional, direito sagrado. Agora, que nós devemos refutar, não podemos aceitar, vereador Maurício Peixe, é a pessoa se esconder por trás de uma postagem anônima, sem assinatura, não é? Para prejudicar A ou B. Isso é coisa de bandido. Então, eu penso que nós, não é, representantes da nossa querida e grande cidade de Joinville, em sã consciência, não podemos entender, não é, ou divergir das restrições que eventualmente serão impostas. Inclusive, hoje, né, não que o presidente sancionou, inclusive vetou, eu não sei por que o presidente vetou o projeto de lei dos deputados, que pune um crime de 2 a 8 anos, né, para quem divulga através de fake news e comete crime eleitoral, visando prejudicar alguém que é candidato ou alguém que tenha mandato. O presidente vetou, mas a Câmara quebrou o veto e transformou em lei. Né? Então, hoje é lei. E ser provado, né, a origem disso, a empresa ou os patrocinadores, né, desta fábrica de fake pagarão e serão responsabilizados criminalmente. Eu quero dizer, né, e tenho clareza e cristalino, e entendo perfeitamente, o debate nacional com relação a fake news não tem nada a ver com direito sagrado de expressão do cidadão, de cidadã, desde que ele apareça, desde que qualquer material tenha assinatura, tenha origem,
não é apócrifo. Então, isso precisa ficar muito claro. Não é? Nós que estamos aí, não é, na vitrine, sujeito, inclusive, a ser vítima, né, a qualquer momento, de um tabloide, de alguém que sai lá de uma boca de lobo e fica feito um rato, espalhando, não é, material anônimo, o intuito de prejudicar a IBC. E já tivemos gente que foi vítima, e não vai ser diferente dessa eleição, infelizmente. Né? As pessoas, lá em Brasília, tem um grupo, né, que tem, inclusive, em umas indústrias chamadas de robô, né, que espalham essa sacanagem diariamente e colocam isso na linha do tempo de milhares e milhares de pessoas em questão de segundos. E eles são contra a fake news, certamente porque se utilizam desse material criminoso, né, para combater os supostos adversários. Então, essa é a minha reflexão para os nobres colegas, e tem aí 2 minutos que posso passar para o nosso presidente, vereador Jaime, ou para o nosso colega, vereador J. Jordão. Obrigado, senhor presidente. Vereador Jordão, Vossa Excelência. Vereador Jordão. Presidente, já passou o tempo ali no... Não pode não. O tempo é partidário. Vocês têm que se acertar isso na bancada no WhatsApp. Vereador Jordão, Vossa Excelência quer falar? Olha só, mas o vereador Jordão, você tem que abrir seu microfone aí. Abre aí, querido. Aí. Boa tarde, senhoras e senhores vereadores. Obrigado, presidente do nosso partido, PSC. Eu quero acompanhar a fala do meu colega de partido, o nobre vereador Leilson, a qual eu fui um mesmo, senhoras e senhores, que alguns anos atrás, não muito distante, como vocês sabem, eu sofri sobre fake news. Isso é terrível. E eu estou muito feliz com esta lei que foi aprovada através dos deputados federais, que isso vai realmente nos dar suporte para essas pessoas que ficam escondidas atrás de um teclado. Sempre falo assim, fica escondido atrás de um teclado, de um celular ou do notebook, denegrindo a imagem de nós políticos, porque eu penso que essa pessoa que faz isso através de um teclado celular ou de um notebook, eles gostariam muito de estar em nossos lugares, mas se eles quiserem estar em nossos lugares, eles têm que trabalhar, fazer algo pela comunidade a qual ele mora, a qual ele representa, e disputar uma eleição. Isso é um direito de todos. Era isso, senhor presidente. Obrigado, presidente do meu partido, Jaime Evaristo. Obrigado. Ok, obrigado. Tempo do PSC. O PDT, vereador James Schroeder. Senhor presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, eu estava aqui fazendo uma reflexão sobre o que foi dito, né? Embora o assunto tenha destoado aí das nossas preocupações locais, tá? Eu também vejo com uma grande preocupação, né, o que estamos vivendo nesse momento em nosso país. Vivemos agora o auge de uma crise sanitária que também se desdobra numa crise econômica seríssima, e possivelmente teremos uma recessão, né, tão forte ou até pior do que as recentes crises econômicas que esse país já passou. Eu, porém, vejo com a mesma preocupação do vereador Odir, né, o ataque que vem sendo feito às instituições públicas, às instituições da nossa república. E esses ataques que já eram comuns ao legislativo, tá, e não é diferente o que vivemos quase que, né, diariamente nesses últimos anos aqui na Câmara de Vereadores, do que está acontecendo em nível nacional, né? Onde inicialmente também o Congresso era o alvo
preferido das críticas, né? Aquilo desandou para o executivo, né? Em que pese muito graves as situações que vivemos, né? De corrupção e desmandos e desvios de verba. E agora, o último baluarte, né? É o judiciário, né? Na figura do STF. Eu gostaria que todos nós estivéssemos atentos ao que está acontecendo. Não me preocupa 3 dezenas de abobados, né, fazendo um desfile com tochas, né, com um espetáculo quase circense, que muitos se preocupam em comparar aquilo com os tempos do hitlerismo. Quer dizer que desfiles com tochas aconteciam aqui na cidade de Joinville há bem menos que 100 anos atrás, né? E isso costuma ser apenas um espetáculo, né? Me preocupa, na verdade, é que, ao mesmo tempo que pessoas de bem estão questionando as instituições da maneira mais radical possível, ou seja, fecha Congresso, fecha Supremo, fecha tudo, e vamos dar o poder a uma única figura, né? A nossa república, ela vem abaixo. Ao mesmo tempo em que essas pessoas de bem, e talvez influenciadas muito fortemente pelas mesmas fake news que discutimos agora há pouco, tá? Temos, por outro lado, né, manifestações violentas novamente em várias cidades do nosso país, né? Até mesmo aqui, bem próximo, Curitiba, né, com quebradeira, com cenas lamentáveis. E o que me surpreende nisso tudo é que esses grupos de baderneiros que se infiltraram, talvez em grupos que efetivamente estão querendo se manifestar em favor da democracia, eles estão muito bem articulados. Uma coisa dessa não se faz espontaneamente no país inteiro ao mesmo tempo, né? Há toda uma construção. Eu acho muito conveniente, né, que haja manifestações desse tipo, enquanto, por outro lado, né, pessoas ditas de bem, né, querem a volta da ditadura, um AI-5, enfim. Penso que há uma orquestração. Quero estar enganado, né? Pode ser teoria da conspiração, mas penso que há uma orquestração no sentido de criar um clima em que medidas de exceção, né, se justificariam, teriam que ser tomadas. E, vereador James, para concluir? Para concluir, senhor presidente, eu gostaria que cada um de nós aqui, como lideranças que somos, caso contrário, não estaríamos aqui, eleitos que fomos com um significativo número de votos, que a gente bote um pouco de juízo na cabeça das pessoas, tá? E que nós tenhamos um apreço pelas instituições, a começar pela nossa casa, pela Câmara de Vereadores de Joinville, tá? E aí eu peço que a gente se una, né, e abandone certas discussões do campo pessoal, em prol do bem público. Muito obrigado, senhor presidente. Ok. Agora, o Cidadania, vereadora Ana Rita. Está aqui. Foi, agora deu. Boa tarde, senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste pelo YouTube, pela televisão. Ontem, eu protocolei uma moção com relação às medidas de segurança e de proteção que deverão acompanhar a volta dos ônibus à nossa cidade. E hoje foi então determinado pela prefeitura que esses ônibus estão voltando e com uma série de itens a serem seguidos muito parecidos com os que eu sugeri ontem. Como, por exemplo, é obrigatório o uso de máscara, né, por todas as pessoas que estiverem dentro do veículo, que os veículos que tenham as janelas que possam ser abertas, que circulem
com as janelas abertas, que os veículos só funcionem com 60% da carga, né? Isto é, 60% de passageiros, que a frota seja aumentada nos horários de pico, porque nós sabemos que tem os horários que todo mundo trabalha junto, né? Trabalha no mesmo horário, não junto, perdão, e que haja uma fiscalização forte se isso está ocorrendo ou não. Então, aqui nós vemos, nesse cenário, diversos parceiros, diversos atores, que então são as empresas de ônibus. Eu vejo aqui o trabalho da CEINFRA, da Secretaria de Saúde, da SAMA, que seria a fiscalização, e a população. A população, mais do que ninguém, tem que entender que esse vírus é letal, esse vírus mata. Então, use máscara. Quando sair do ônibus, dentro do ônibus, evite passar a mão no rosto, né? Quando sair do ônibus, ao chegar no seu local de trabalho, a primeira medida é lavar muito bem as mãos e o rosto. Então, a população tem que colaborar, a população tem que fazer a fila, respeitando o espaço social, e aí também cabe aos funcionários das empresas de ônibus ajudarem nesse sentido, certo? Então, é muito importante que se sigam essas medidas, e porque com o retorno dos ônibus, que foi uma determinação da prefeitura, então nós temos que normatizar essas questões de segurança para evitarmos o contágio com o Covid-19. Muito obrigada. Tenho mais tempo? Não. Então tá. Ok. Como líder, depois. Como líder, sim. O PROS. Vereador Paraíba. Boa tarde, presidente, vereadoras e vereadores, e a vocês que nos assistem pelas redes sociais. Colegas vereadores, eu estive na Água de Joinville, fiz um pedido à diretora Luana, a prorrogação por mais 2 meses da taxa de isenção da água e esgoto para as famílias de baixa renda, enquanto durar o decreto da pandemia. Fui bem recebido, ela vai se reunir com o executivo, e eu acredito que vai dar tudo certo. Outra coisa, senhor presidente, eu estive conversando com os moradores da rua Anita Maciel, até gostaria que o João colocasse aí as imagens aí, por gentileza. Passaram tudo por aqui, ó. Olha lá. Tô filmando. Essa rua aí é uma rua que é prioridade, é uma rua principal, passa caminhões, nenhum movimento de caminhões. Os moradores, essas casas aí são 24 horas sem carro. Ele trava tudo. Eu fico assim, revoltado, porque dinheiro tem para pagar. Tem dinheiro, tem 160 milhões para pavimentação, e o nosso secretário de administração fica travando. Então a gente fica triste com isso aí. Inclusive está saindo agora o recapeamento da rua Senador Rodrigo Lobo, mas já está com quase 4 anos. Por quê? Porque ele trava tudo. Dinheiro tem para pavimentação. Esse pessoal não pode estar sofrendo aí com esse pólen. Esse pó está prejudicando a saúde do povo. Outra coisa, se não tivesse dinheiro, beleza, mas dinheiro tem. Tem, é só querer fazer. Mas a vida segue, vamos para frente. Obrigado, presidente. Ok, terminado o tempo partidário, alguém gostaria de falar como líder? Vereador Jaime Evaristo, alguém mais para me inscrever? Vereador Roque. Alguém mais? Vereador Maurício. Ok. Vereador Jaime, 2 minutos.
Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, distinto público que nos acompanham nessa plataforma virtual, a volta do transporte público municipal anunciado, queremos também parabenizar o Executivo, né? No dia 8/6, segunda-feira, é algo vital, essencial, indispensável, crucial e necessário. A comunidade precisa do transporte. Não é todos que têm um veículo, não é todos que têm condições financeiras para poder pegar um aplicativo, ou usar um aplicativo. Então, com todo o cuidado necessário no combate ao coronavírus, temos que ter todo o cuidado. Eu quero, mais uma vez, como a gente sempre discutiu aqui, e foi bom até que o governador veio a Joinville, e deu total autonomia aos prefeitos, porque até então, os prefeitos que têm o conhecimento do que está acontecendo na cidade, o controle dessa pandemia né, da coronavírus, então o prefeito tem esse controle, né, e vê o momento certo para poder liberar o transporte. Então sempre batemos nessa tecla para que o mais rápido possível o transporte público viesse a funcionar ao retorno para poder atender o trabalhador, as pessoas que mais precisam. Então, louvável isso, de já saber que a partir de segunda-feira volta o transporte. Então, foi uma luta de todos nós, lutamos por isso. Quem ganha é Joinville, quem ganha é o trabalhador, e é por isso que nós lutamos sempre, vamos lutar em prol da nossa sociedade. Obrigado, senhor presidente. Ok. Vereador Roque Matei. Bom, mais uma vez, né, eu gostaria de trazer um dado que me impressionou muito. Na sexta-feira, nós tivemos, o vereador D'Alonso estava presente, e estava presente o vereador Paraíba também. Nós tivemos uma apresentação pública do resultado do primeiro quadrimestre da Prefeitura. E o vereador D'Alonso chamou a atenção, nós também ouvimos da Prefeitura um dado bem preocupante, que é a comparação de 19 para 20 da arrecadação do município. E só de ICMS, lá naquela apresentação, Fábio D'Alonso, era 17%, não é isso? De abaixo do ano passado. E eu tomei a liberdade de conversar com o secretário Flávio da Fazenda, nós tivemos um encontro hoje, e eu perguntei para ele como é que está esse desenvolvimento. E ele me deu um dado, vereadores, que é mais preocupante ainda. Abril e maio, a queda de arrecadação no ICMS, só no ICMS, foi de 22 milhões de reais. Isso representa 26% a menos do que o previsto. Então, isso é muito preocupante para o município de Joinville. A nossa arrecadação, vereadora Ana Rita, ela está caindo de forma vertiginosa. Se nós não tomarmos providência urgentes, nós corremos o risco de ali na frente, e já estamos muito próximo disso, o governo não ter mais recurso para investimento e principalmente para o pagamento do servidor público. Então nós temos que tomar providências urgentes, vereador Aragão. Nós precisamos tomar providências e essa casa tem que se preocupar com isso. A queda da arrecadação, vereador Richard, chega a 26% do previsto só no ICMS. 22 milhões a menos de arrecadação. O que isso vai causar para a gestão pública e principalmente para pagamento de servidor, principalmente? Temos que olhar para isso de forma urgente. E eu tenho também, né, só essa notícia, uma outra notícia importante. A rua Urbano Schmidt começou a ser asfaltada a parte onde vai passar o ônibus. Então eu quero anunciar aí para a comunidade lá do Boa Vista que nós estamos num momento importante. Eu sei que ali tem uma aglomeração de automóvel, fica difícil para a gente chegar no Boa Vista, mas já começou
a pavimentação de parte da rua Urbano Schmidt. Então, a comunidade em breve vai ter essa via importante, essa rua importante, né? Essa avenida importante, que liga vários bairros ao centro da cidade, asfaltada. Então, é importante passar essa notícia. Asfaltamento da rua Urbano Schmidt já iniciou, tá bom? Era Obrigado. isso. Obrigado. Vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, aproveitar aqui fazer um contexto aí nacional e internacional da preocupação, já foi falado aqui das fake news, mas da intolerância, né? E da preocupação que tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente viu toda aquela situação, a quebradeira, pessoas que não têm nada a ver com o que aconteceu, sofrendo, porque pessoas acham que manifestação é quebrar tudo. Em São Paulo, da mesma forma, Rio de Janeiro. Então, as pessoas acham que o patrimônio de outros pode ser dilapidado, pode ser depredado, né, e por causa de uma causa, né, virtude de uma ideologia totalmente errada. Isso preocupa bastante, inclusive também com fatos, com detalhes que tem. O presidente o Rodrigo Maia, do Congresso, por exemplo, atacou, né, vários pontos, e o governo Bolsonaro, inclusive o ministro da Educação, Weintraub, chamou o Maia, Rodrigo Maia, chamou o ministro da Educação de desqualificado. Chamou de desqualificado naturalmente, né? Então, para ver como a palavra também é utilizada, não só aqui em Joinville, mas também lá pelo presidente da Câmara Federal. Então, essa preocupação toda que chega para nós, é um momento que a gente tem que refletir, principalmente nos ataques aí, fake news que nós sofremos, né? É só essas considerações para que o mundo possa mudar aí, a gente desejar mais paz, mais harmonia, mas cobrar também. Eu estou acompanhando hoje a CPI, que está lá em Florianópolis, dos ventiladores, ou dos respiradores, né? É bem interessante mesmo o que está acontecendo, chamar a atenção para esses fatos, porque uma CPI, ela traz à tona as coisas que são desconhecidas. Por exemplo, tem acesso direto, acesso a todos os documentos. O Tribunal lá de Justiça, me parece que foi, ou quem está investigando, não quis fornecer para a Assembleia Legislativa 2 depoimentos. A Assembleia Legislativa imediatamente entrou com um pedido, uma solicitação, aí eu não entendo o papel jurídico, se é a interpelação, solicitando, porque a CPI tem esse direito de ver, mesmo que seja em segredo de justiça. Então, a CPI, a importância de uma CPI. Obrigado, presidente. Terminamos, então, como líder ainda, vereador Richard. 2 minutos, vereador. Presidente, obrigado pelo tempo que me resta aí, mas eu quero só refletir muito rapidamente sobre os números que demonstram a incapacidade da coordenação de uma das pastas mais importantes desse país, dadas as circunstâncias que vitima mais de 30 mil brasileiros. O Brasil tem hoje 529 mil pessoas infectadas, um número bastante significativo de pessoas que já retornaram às suas atividades depois dessa infecção. E continuamos ainda, presidente, e às vezes quando eu sou abruptamente interrompido dizendo que isso não são assuntos da Câmara, ora, se o ministro da Saúde, que deveria ser o homem que estaria ele direcionando com ações, com inteligência, com formação específica na área, para que nós fizéssemos, então, a busca do saneamento para a redução, nós ainda estamos sem o ministro da Saúde nesse país, porque há uma contrariedade sobre as condições muito claras e técnicas. O mundo chega a 6.194.000 pessoas, os Estados Unidos têm mais de 106 mil mortos, e o Brasil já figura como o segundo nessa escala que afronta e que amedronta as pessoas do mundo inteiro. E nós continuamos ainda sem o ministro da Saúde, a pessoa que poderia estar gerenciando e principalmente levando condições para a execução dos trabalhos dentro dos estados e dos municípios. Nós estamos ainda sem o norte. Nosso capitão dessa nau chamada Saúde está ainda em fase de treinamento ou, quem sabe, em fase de assunção
do leme que pode direcionar o país à solução dessa problemática. E nós, né, como fizemos parte desse gigantesco país, desse continente chamado Brasil, estamos aqui com os recursos limitados, é bem verdade, com redução das arrecadações, e não vimos, ao menos em curto espaço de tempo, alguma solução que pudesse nos garantir o bem-estar das pessoas dentro do nosso país, em particular do nosso querido município. Obrigado, presidente. Ok. Pauta regimental. Artigo 144 do Regimento Interno. Projeto de Lei Complementar 33/2016, de autoria do vereador Cláudio Aragão, do MDB, que dispõe sobre incentivo de fiscais para o apoio à realização dos projetos esportivos e da outras providências, com parecer contrário da Comissão de Legislação. Projeto de Lei Complementar 28/2019, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, do PSDB, que altera o dispositivo da Lei Complementar 451, de 29 de dezembro de 2015, que dispõe sobre as medidas permanentes, prevenção contra a dengue e da outras providências, regulamentada pelo Decreto 26.373/2016, com os pareceres favoráveis das comissões com substitutivo. Projeto de Lei Ordinária 4/2020, de autoria do vereador Richard Harrison, do MDB, que reconhece utilidade pública municipal ou grupo de escoteiros cavaleiros da Cruz, com pareceres favoráveis das comissões. Projeto de Lei Ordinária número 16/2020, de autoria do vereador Fábio D'Alonso, do PSDB, que denomina o relatório da comandante Carlos Edo, rotatória existente na Avenida Santos Dumont, antes do aeroporto Lauro Carneiro de Loyola, no bairro Vila Cubatão, com os pareceres favoráveis com o substitutivo. Grande expediente. Artigo 127, 140 do Regimento Interno. Informo com base no artigo 128 do Regimento Interno que nenhum vereador ou vereadora poderá se ausentar-se da sessão virtual, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei 130/2019, de autoria do vereador Maurício Soares, do MDB, que denomina servidão Adalto Ribeiro, no município de Joinville. Uma questão regimental ao vereador Maurício Peixe. Abre lá para o Maurício. Senhor presidente, eu requero a dispensa da leitura dos pareceres, em virtude de já conhecermos aí o teor deles. Obrigado. Pedido do vereador, o requerimento do vereador Maurício Peixe é a dispensa da leitura dos pareceres. Em discussão, o requerimento. Não havendo em votação os vereadores que concordam, façam um sinal positivo aí, por favor, gente. O vereador Iracema concorda? O vereador Roque Matei? O senhor concorda? Então tá bom. Isso, ok, está aprovado. Dispensa da leitura dos pareceres. Em discussão, os pareceres favoráveis com a emenda. Não havendo em votação, quem for favorável, faça um sinal positivo. Ok, está aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto. Quem for favorável, no caso, né, faça um sinal positivo. Vou mudar a escrita aqui dele. Ok, está aprovado. Aprovado o projeto, aprovado por unanimidade. Segue para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei 232 de 2015, de autoria do vereador Fábio D'Alonso, do PSD, que dispõe sobre a campanha permanente do combate à pedofilia, exploração sexual contra a criança e o adolescente, vinculadas em ônibus, transporte alternativo, táxi e da outras providências. Caminhamento regimental ao vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, veio requerer a dispensa da leitura dos pareceres desse projeto por já conhecer o teor dele. Obrigado, presidente.
O requerimento do vereador Maurício Peixe era para que nós possamos a dispensa da leitura dos pareceres. Em discussão, requerimento. Não havendo em votação, os vereadores que concordam, façam sinal positivo aí, vereador Lio. Vereador Pelé, vereador Fábio, ok, está aprovado por unanimidade a dispensa da leitura. Em discussão... Não, Dani, mas isso parece contrário, né? Em discussão, o parecer contrário. Não havendo em votação o parecer, quem for favorável, faça um sinal positivo. Aprovado o parecer contrário por unanimidade. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei 344, de autoria do vereador Jaime Evaristo, do PSC, que dispõe sobre a instalação de câmaras de segurança em todos os ônibus que integram o sistema de transporte público passageiro no município de Joinville, e da outras providências. Caminhamento regimental, vereador Maurício Peixe. Senhor presidente, venho requerer a dispensa da leitura dos pareceres deste projeto, por já conhecermos o teor dele nas comissões, e todos os vereadores têm acesso. Obrigado. Em discussão, requerimento do vereador Maurício. Não havendo em votação os vereadores que concordam, façam um sinal aí para mim, gente, para mim poder... Isso. Está aprovado o requerimento do vereador Maurício. Em discussão, parecer contrário. Não havendo, o vereador Odir quer falar. Vereador Odir, 5 minutos. Só um minutinho, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, como ele tem o parecer contrário, é de praxe ou regimental que se leia o parecer. Queria que Vossa Excelência consultasse os nossos técnicos sobre esta questão de ser o parecer contrário. Obrigado, senhor presidente. Vereador Odir, segundo o suporte legislativo, só os de comissão de mérito, os demais podem ter a dispensa, em razão da contagem dos prazos. Ok? Continua em discussão os pareceres. Não havendo em votação os vereadores que concordam. Vereador Adilson, o senhor concorda? Está aprovado o parecer contrário. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei 345, de autoria do vereador Liúcio Correia, que determina a inclusão da pessoa de deficiência na psicologia nos programas de qualificação profissional, promovido pelo Poder Executivo do município de Joinville. Na questão regimental, o vereador Jaime Evaristo. Presidente, a questão regimental é a dispensa da leitura dos pareceres, como já foi amplamente discutido nas comissões, e também os vereadores têm todo o conhecimento referente aos pareceres. Obrigado. Em discussão, o requerimento do vereador Jaime Evaristo. Não havendo em votação os vereadores que concordam, faça o sinal positivo, gente, para que a gente possa contar os votos. Ok, está aprovado o requerimento do vereador Jaime Evaristo. Em discussão, parecer contrário. Não havendo em votação o parecer, quem for favorável permaneça, faça o sinal positivo. Vereador James, ok. Está aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do Regimento Interno, o projeto será arquivado. Agora aqui, Daniel, acabou.
Ok. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime ordinário, projeto de lei 194/2018, de autoria do vereador Adilson Girardi, que proíbe a produção de mudas de plantio campanhola, e também conhecida como espatódia ou bisnagueira, e incentivo à substituição existente por espécies nativas no município de Joinville e da outras providências. Caminhamento regimental, vereador Fábio D'Alonso. Só um minutinho, vereador. Senhor presidente, peço a Vossa Excelência que delibere a suprimir a leitura dos pareceres, uma vez que todos os senhores vereadores já têm conhecimento do mesmo. Obrigado, vereador Fábio. Em discussão, requerimento do vereador Fábio D'Alonso. Não havendo em votação, os vereadores que concordam, façam sinal positivo. Está aprovado o requerimento do vereador Fábio D'Alonso. Em discussão, parecer contrário. Não havendo em votação, quem for favorável, sinal positivo. O vereador Ninfo vota contra nessa matéria. Contra o parecer, né? Aprovado com o voto contrário do vereador Ninfo e do vereador Odir. É isso? É isso. Aprovado o parecer contrário, em conformidade com o parágrafo 4º do artigo 58 do regimento interno. O projeto será arquivado. Lembro que teve a votação no parecer contrário, com o voto contrário do vereador Ninfo e do vereador Odir Nunes nessa matéria. Em primeiro turno de discussão e votação em regime ordinário, projeto de lei 92/2019, de autoria do vereador Lius Correia, que cria o projeto de estudante nota 10 no âmbito do município de Joinville e da outras providências. Uma questão regimental ao vereador Odir Nunes. Só um minutinho, vereador. Só um minutinho, vereador Odir Nunes. Vereador Odir Nunes, a questão regimental, encaminhamento regimental para o senhor pedir a dispensa. Abre seu microfone aí. Vê se o senhor consegue abrir aí. Consegue abrir? Aí, ok. Obrigado, senhor presidente. Requeiro a dispensa da leitura dos pareceres. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Em discussão, requerimento do vereador Odir Nunes. Não havendo em votação os vereadores que concordam, faça o sinal positivo. Ok, está aprovado por unanimidade. Em discussão, parecer contrário. Não havendo em votação, quem for favorável, faça o sinal positivo. Está aprovado o parecer com voto contrário do vereador Ninfo. Aprovado o parecer, em conformidade com o parágrafo 4º, o artigo 58 do regimento interno, o projeto será arquivado com o voto contrário do vereador Ninfo. Em discussão e votação, os trabalhos das senhoras e os senhores vereadores. Continua em discussão, pedido de informação 26/2020, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, do PSDB, qual teve sua discussão suspensa em função do término da sessão no dia 27 de maio. Estavam inscritos o vereador Richard, vereador Odir e o vereador Fábio D'Alonso. Deixa eu espelhar para as pessoas, vocês lembrarem o pedido, né? Só um minutinho que nós estamos espelhando aqui a matéria. Isso. É esse aqui. Lê aqui o território aqui. Então, aqui seria algumas informações, né? Considerando o atual panorama da gestão cultural do município referente ao SINDEC, considerando os editais de 2017, 2018, por qual motivo não foi efetuado o pagamento do edital 2017, aonde estão sendo aplicado o recurso do SINDEC, quantos projetos foram aprovados. Então, era só para não lembrar, né?
mas o assunto é sobre o SINDEC, tá? Então, com a palavra, agora o vereador, está escrito o vereador Richard, está escrito o vereador Odílio e o vereador Fábio. O vereador Richard não está aqui agora. Não está na sala, vereador Richard. Então, passo a palavra para o vereador Odílio Nunes. Vereador Odílio. Só um minutinho, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, a questão do SINDEC, que é um sistema municipal de desenvolvimento da cultura, ele foi implantado na gestão do então vice-prefeito e ocupante da Secretaria da Cultura do governo do saudoso Tebaldi, o doutor Rodrigo Mas, com o passar dos tempos e nessa gestão, nós, infelizmente, o atual governo colocou 1.001 empecilhos, vereador Ninfo, cada vez mais dificultando o acesso das pessoas, dos nossos artistas, das nossas entidades culturais ao recurso. E mesmo ainda com o recurso que eles captaram junto às empresas, ainda eles têm dificuldade de ter o acesso e o repasse. Mas isso não é só na área da cultura, isso nós podemos ver lá na questão do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, onde nós tivemos que entrar com uma ação no Ministério Público, pois desde 2014 não se movimentava mais os recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, cujas entidades estavam gritando para que eles pudessem ter acesso e que a prefeitura pudesse fazer todos os trabalhos que são necessários para que eles pudessem ter acesso a esses recursos. Infelizmente, nessa administração está assim. Podem olhar todos os fundos que nós vamos ter vai ter recurso lá que eles não conseguem aplicar, ou não querem aplicar porque talvez o prefeito acha que está administrando uma empresa e que quer ter recurso, dinheiro em caixa, quando esse não é o objetivo da administração. O objetivo da administração pública é arrecadar e investir para melhorar a qualidade de vida do cidadão. Este é o objetivo do gestor público e da administração. Mas nós vamos voltar ao tema, porque saiu aí no blog do Toninho Neves o desvio de recursos da área da cultura. Mas isso nós vamos deixar para uma próxima reunião da Câmara de Vereadores, que ainda nós estamos averiguando e vamos querer saber o porquê da devolução de recursos e também de contratação de empresa, talvez não credenciada, para a finalidade dos recursos que vieram do Ministério da Cultura. Obrigado, senhor presidente. Estou em discussão ainda. Não havendo quem queira mais discutir, em votação. Os vereadores que concordam com o pedido de informação, façam sinal positivo. O vereador Odílio, você não concorda ou não? Então, levanta o dedo, vereador Richard. Vereador Adilson e Richard. Está aprovado. O 55 já foi, então. Requerimento 56.
Um cara na massa que ele pediu informação. Requerimento 56. Excelentíssimo senhor presidente, o vereador abaixo-assinado, conforme o artigo 219 do Regimento Interno, vai requerer a Vossa Excelência, após a aprovação do plenário, prioridade da deliberação da moção 155 e 156. Gabinete do Parlamentar, o vereador Cláudio Aragão. Em discussão, requerimento. Volta, né? Não havendo em votação os vereadores que concordam, está aprovado o requerimento do vereador Cláudio Aragão. Moção 155. Vereador abaixo-assinado, em conformidade com o artigo 194 do Regimento Interno, solicita a Vossa Excelência, após a aprovação do plenário, o envio de ofício à Selbet Gestão de Documentos Limitadas como o seguinte teor. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando a moção do vereador Cláudio Aragão, parabeniza a empresa Selbet por os seus 43 anos de fundação. Em discussão a moção, não havendo, vereador Odil Nunes. Senhor presidente, quero parabenizar Vossa Excelência por esta moção. A Selbet é uma das empresas conceituadíssimas que teve no seu ramo de negócio, o vereador Fábio D'Alonso, houve uma diversificação. Teve uma visão diferenciada de outras empresas no segmento de móveis, copiadoras e gestão de documentos que hoje, com o vereador Ninfo, com a vinda da tecnologia, você não precisa ter mais aqueles espaços imensos para guardar a documentação de sua empresa. Eu sei que a Valore, com certeza, também tem o seu banco de dados num disquetezinho. Tá aí, ó, vereador Ninfo. Isso é a tecnologia. E tanto o Nauro e o outro, que agora não me recordo o nome, né? Luiz, né? Foram os precursores aqui em Joinville, tiveram uma visão. Veja, o vereador Ninfo, mostra ali, vereador Ninfo. O senhor tem toda a história da sua empresa aí. Isto é tecnologia. E eles tiveram, vereador Roque, esta visão. Ao contrário da gestão pública, que hoje você vai lá onde está o nosso arquivo, aquilo é uma vergonha. O espaço e o aluguel daquele espaço, que é um espaço insalubre, um espaço que, se o Ministério Público for lá, o Ministério do Trabalho, é o primeiro que vai fechar pela insalubridade, e eu conheço, quando nós poderíamos ter isso num pequeno aparelhozinho. E aí, isso é gestão. E eles, o Nauro e o Luiz, tiveram esta visão. Eu os conheço desde quando entrei na Câmara, uma empresa que nunca vimos envolvida em falcatruas. O Nauro gosta de tomar aquele bom vinho, o Luiz a mesma coisa, e que tiveram uma visão do futuro e foram, o vereador Roque, em busca de novos negócios, baseado naquilo que o mundo moderno requer, que é a tecnologia. Por isso que eles sobreviveram. E só sobrevive, segundo a teoria da evolução de Charles Darwin, aqueles que conseguem competir e ter uma visão do futuro. Por isso, meus parabéns a Selbet,
pelas dezenas, centenas de pessoas que empregam neste Brasil inteiro. E isso nós, enquanto joinvilenses, temos que nos orgulhar que ainda temos uma empresa, aos 40 anos, uma empresa praticamente familiar e que teve sucesso. Obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Quer falar, vereador James? Não? Ok. Não tendo mais quem queira falar, em votação, os vereadores que concordam, façam um sinal positivo. Está aprovada a moção do vereador Cláudio Aragão. Próxima moção, dá tempo da gente votar mais uma ainda. Não quer? Moção 156. A Câmara de Vereadores de Joinville, aprovando a moção do vereador Cláudio Aragão, parabeniza o Instituto Senai, inovação de sistemas de manufatura, processamento a laser pela recuperação dos respiradores artificiais, auxiliando no sistema público de saúde e enfrentamento ao Covid-19. Volta lá. Essa é uma moção também do vereador Cláudio Aragão, esqueci de falar ali embaixo. Em discussão a moção? Não havendo em votação os vereadores que concordam, está aprovada por unanimidade. Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores desse Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público que nos acompanha pela internet, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 3 de junho de 2020, quarta-feira, às 17 horas, na plataforma Zoom. Boa noite a todos. Meu Deus, eu tô fazendo